Esse caso do bebezinho Charlie Gard, que está acontecendo na Inglaterra, realmente é um caso que mexe com nossas concepções mais profundas e mais viscerais do que é a vida e de como nós nos sentimos em situações dramáticas. Para começo de conversa, eu, até como pai também, me sinto totalmente incapaz de julgar os atos dos pais do menino. Se você tem um filho morrendo de uma doença terminal, e te é oferecida a possibilidade de um tratamento, mas muito experimental, e que talvez só permita que seu filho exista quase num estado vegetativo por mais tempo, mas não dê nenhuma perspectiva de salvamento, eu acho que todas as possíveis ações a respeito disso, sim, são ao mesmo tempo quase que absurdas no grau de sofrimento que elas trazem, mas também dá para entender qualquer um dos caminhos. Se os pais quiserem acharem que não, vamos até o fim, vamos tentar esse tratamento experimental, é um caminho possível. Mesmo sabendo que talvez o filho viva no estado vegetativo, talvez realmente o nosso laço com os nossos filhos é tão profundo que isso pode ser melhor do que simplesmente aceitar que ele morra e deixar ele vivo e esperar um milagre, talvez. Também dá para entender, daria para entender se os pais dissessem que não. O melhor é deixar realmente que, nesse caso, a natureza siga seu curso sem intervenção humana. Vamos deixar nosso filho falecer como vai acontecer. E não tem sentido prolongar um sofrimento, prolongar uma existência sem nenhum tipo de benefício, de bem humano naquela vida. É uma situação que dá para entender perfeitamente. Acho que os pais não estão de forma alguma em julgamento moral aqui. E o que eles quiseram e o que eles querem é tirar o filho do hospital inglês, do sistema de saúde inglês, levar para os Estados Unidos para que ele receba esse tratamento experimental aí, que não se sabe bem qual é o resultado, mas que, segundo os médicos do hospital inglês, o resultado desse tratamento será a vida vegetativa do menino por mais tempo, tempo indeterminado, mas isso não trará nenhum benefício a ele, segundo os médicos, trará malefícios, inclusive. Por isso, os médicos iniciaram um processo na justiça para impedir que os pais levem o filhinho para os Estados Unidos e exigindo que o life support dele, as máquinas que mantêm ele vivo, que fazem com que ele se mantenha vivo, porque ele não come, ele não bebe, ele não respira, ele depende totalmente de equipamentos para se manter vivo, que eles sejam desligados e que o bebezinho morra. Tá? Bom, como eu disse, eu não vejo que nessa situação qualquer uma dos dois desfechos seja em si moralmente inaceitável. Tá? Porque você tem, por um lado, um tratamento experimental com baixíssima chance de dar um resultado que qualquer um de nós diria que é positivo, satisfatório para o próprio filhinho. E por outro lado, você tem uma situação na qual deixá-lo morrer também não é muito diferente de matá-lo. Você não estará matando ele, você estará parando de usar meios altamente caros e altamente artificiais para mantê-lo vivo. Tá? Mesmo o catolicismo, por exemplo, muitas pessoas que estão se revoltando com esse caso fazem por um sentimento cristão católico de respeito à vida, mas mesmo para a teologia moral católica, por exemplo, esse é um caso em que você pode sim, você não é obrigado a gastar sempre mais recursos para manter vivo alguém que você não tem grande possibilidade de cura, que você vai prolongar um pouquinho a vida ou que vai ficar num estado de vida vegetativa. Você não tem obrigação moral de fazer isso. Você pode sim deixar, como eles chamam, a natureza seguir seu curso. Tá? Então o problema não está tanto aí. Acho que o problema maior está na relação que os médicos estabeleceram com a liberdade dos pais de determinarem a vida do seu filho. Tá? Tem uma outra questão aí, claro, o sistema de saúde inglês é público, ele demanda recursos públicos, e isso é muito caro. Se você tem um sistema de saúde que é bancado por todos, você tem que fazer decisões, e decisões duras às vezes, de dizer, olha, daqui de um certo ponto de um tratamento para frente, quando não há mais grande chance de cura, você não vai mais tentar tratar, você não vai mais tentar curar, você não vai gastar tanto para manter aquela pessoa viva, você vai dar tratamentos paliativos para que a morte chegue com um mínimo de dor, um mínimo de sofrimento, mas sem tentar impedi-la a todo custo. Tá? Porque se você tentar impedir a morte a todo custo, pouquíssimos pacientes que vão receber um benefício ínfimo vão sugar todos os recursos de um sistema que precisa tratar de milhões e milhões de pessoas, muitas das quais, com um pequeno investimento, podem ter grandes ganhos. Você não pode deixar que pouquíssimos pacientes altamente caros e sem perspectivas suguem todos os recursos e deixando, portanto, todo o restante da população refém disso. Tá? Então, a saída do governo de dizer, dos médicos, de dizer, olha, chegamos a um ponto que não vale mais a pena gastar recursos com esse caso aqui, essa saída faz sentido também, tá? A saída não é desumana, pelo contrário, se você
quiser gastar cada vez mais para manter uma pessoa como esse bebezinho, que tem uma doença raríssima, vivo por um tempinho a mais, você pode estar sacrificando outras pessoas que demandam menos investimentos. Mas a questão é, ok, a gente concorda então que os pais não podem manter o filho deles vivo às custas de toda a sociedade britânica, a custo de os pagadores de impostos que vão estar sustentando aquilo, sendo que falta investimento em outras áreas. Mas eles conseguiram, por vias totalmente voluntárias e privadas, doações de pessoas, totalizando em milhões de libras esterlinas, para poder levar o filho para os Estados Unidos e fazer o tratamento lá. Né? Por que os médicos e as cortes britânicas que julgaram o caso, e a corte europeia não quis julgar o caso, mas tacitamente concordou com aquilo, por que eles não querem dar esse direito aos pais? Né? O argumento dos médicos do hospital inglês é que esse tratamento não trará benefício à criança, ela talvez continue num estado de pura existência, mas sem pensar, sem ter nenhuma vida, nenhuma daquelas coisas que a gente chama de humanas, né? E que isso não estaria no melhor interesse daquele filhinho, daquela criança. A médica mesmo, que está citada em depoimentos nos jornais, afirma que a gente nem sabe se ele está sentindo dor ou não. Isso seria um dado relevante. Se a gente souber que ele está em intensa dor física, por exemplo, seria um dado relevante para dar alguma razão para os médicos. Porque afinal, olha, se ele está em intensa dor física, eu entendo que os pais tenham esse apego emocional todo, mas explica isso para os pais e provavelmente eles também acabarão vendo que sim, seu filho está em intensa dor física, você quer prolongar isso por um tempo indeterminado, sendo que não tem chance nenhuma dele sair disso, dele ter uma vida normal. Seria algo bem relevante e talvez aí você tivesse um motivo para dar razão para os médicos em não querer permitir que os pais façam essa transferência para os Estados Unidos. Tá? Mas não é o caso, eles não sabem se a criança está em dor. E daí, realmente, acho que os médicos vão além, e as cortes vão além do que deveria ser a prerrogativa delas, do que é o direito de decisão dos pais. Olha, os pais não estão impondo um custo à sociedade, essas são doações voluntárias, é uma última chance deles. Tudo mais constante é prerrogativa dos pais decidir o que é melhor para os seus filhos, a não ser que estejam casos gritantemente fora do aceitável, mas via de regra a gente considera que os pais têm direito de determinar o que é melhor para o seu filho, e do ponto de vista médico, dado que a gente não sabe se o paciente está com dor ou não, sendo que a gente sabe que existe talvez uma ínfima chance de sucesso, mas ela não vai recair o custo dela não recairá sobre a sociedade, o benefício da dúvida deveria sempre vir do lado em que há a possibilidade de vida, sabe? Então, como é que os médicos podem afirmar que não está no interesse da criança? Eles não sabem, assim como os pais não sabem. É uma grande aposta, mas os pais deveriam ter esse direito. Numa concepção liberal é assim, a criança, o bebê, ainda mais um bebezinho, não tem como escolher por si mesmo de forma alguma, e nenhuma criança. Os pais é que escolhem por ele, porque os pais, em geral, terão seu melhor interesse como finalidade. Os pais, cabe a eles decidir isso, assim como cabe a eles também a responsabilidade, os ônus, os custos que tem de cuidar daquela criança e de dar a ele uma boa formação e de dar tudo que é necessário para a vida dele. Então os pais deveriam ter esse direito. E o que pode causar e deve causar alguma indignação nesse resultado das cortes britânicas não é decidir deixar que a criança morra, nesse caso, trágico, mas é uma decisão plausível, uma decisão razoável. O que não é razoável é nesse caso em que você não tem a menor ideia do que se passa na vida mental, se é que existe na vida subjetiva, mental não, mas subjetiva dessa criança, as sensações dele, você não tem a menor ideia disso. E você tem talvez uma ínfima possibilidade de cura ou de melhora que não recairá sobre a sociedade, você não deixar que os pais exerçam essa escolha. Né? Ou seja, você está colocando o Estado, no caso não o Estado, mas os médicos, como a principal autoridade sobre o que é o bem ou o mal de uma vida humana, sem nenhum dado objetivo para tomar essa decisão. Então eu digo, deixe isso a critério dos pais. Quem sairia perdendo se os pais tivessem esse poder? Ninguém. Talvez o próprio Charlie, mas a gente não sabe, os médicos não sabem se ele está em dor ou não. E nós não sabemos se, quem sabe no futuro, talvez ele pudesse ter alguma ínfima chance de voltar. Tá? Então, com a decisão das cortes britânicas, a gente tem perdedores claros, os pais, que estão vendo seu desejo para o seu próprio filho e suas últimas esperanças violadas, né? E provavelmente também o próprio Charlie, que vai morrer. Morte é o fim de tudo, neste mundo, pelo menos. Você só tem malefícios aí. O povo britânico sai ganhando? Não, porque para ele não ia sair mais caro. Ninguém ia perder acesso a coisas importantes por causa disso. Você está apenas gerando perdedores. Os médicos, você pode dizer que estão ganhando, mas a gente quer dar essa prerrogativa para os médicos, saber que a opinião deles foi cumprida na vida de outra pessoa? Não tem o menor cabimento a gente pensar nesses termos. Então você está gerando perdedores,
sem nenhum vencedor aí, sem ninguém saindo ganhando aí claramente. O maior interessado em tudo, que é a criança, a gente não sabe o que para ele o que seria melhor ou não, diretamente. Quem toma essa decisão por ele são os pais dele. Não há nenhum motivo para negar, nesse caso, a decisão dos pais. Seria diferente de uma criança saudável, os pais querem matar, né? Daí sim, daí você não deixa. Mas esse é o caso oposto. Um filho que está morrendo, os pais querem dar uma chance de salvá-lo e não estão impondo esse custo sobre ninguém. Então, deixe eles tomarem essa decisão. É a saída mais razoável, é a saída que preserva a liberdade individual mais e é a saída que nos leva a uma sociedade em que as pessoas vivam melhor e que sejam mais senhoras de si e daqueles que lhes dizem respeito e sobre os quais elas têm responsabilidade. Infelizmente, neste caso, a Inglaterra, que é um país com uma tradição de defesa dos direitos individuais tão notória, acabou aí pisando na bola, tomou uma decisão que viola esses direitos sem nenhum bom motivo. Não é que direitos são absolutos e invioláveis em todos os casos, mas você precisa ter bons motivos para violá-los. Bons motivos para mudar uma ordem que funciona bem na sociedade. Nesse caso não foi apresentado, é apenas um argumento de autoridade de médicos que parecem bastante insensíveis ao sofrimento de uma família.